Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta-feira da segunda semana da Quaresma, dia 5 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus contou aos fariseus esta parábola. Havia um homem que se vestia com vestes esplendorosas e que dava banquetes todos os dias. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que vivia sentado na porta da casa deste homem, desejando comer ao menos as sobras das comidas que caíam da mesa. E os cães vinham e lambiam também as feridas de sua perna. Ora, aconteceu que o pobre Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Morreu também aquele homem rico e foi sepultado. No vale dos tormentos, aquele homem rico se despertou, olhou para longe e viu Abraão e ao lado dele Lázaro. Então ele gritou dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água fria para vir colocar em minha boca, porque eu vivo atormentado e sofrido nesta região. Pai Abraão respondeu: Filho, não te esqueças que na outra vida recebeste todas as consolações e Lázaro não. Agora ele recebeu aquilo que ele merecia. Depois, há uma distância muito grande entre os que aí estão e os que aqui estão, de modo que nenhum de nós podemos passar um até onde está o outro. Então o homem rico disse a Abraão: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na minha casa. Manda Lázaro ir até lá para preveni-los, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Abraão respondeu: Filho, eles têm Moisés e os profetas, que eles os escutem. Mas ele respondeu: Não, pai Abraão, eu creio que se o morto ressuscitar diante deles, eles crerão. Mas Abraão respondeu: Se eles não acreditam em Moisés e nem nos profetas, nem mesmo se o morto ressuscitasse na frente deles, eles creriam. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, prossigamos a nossa caminhada quaresmal, onde eu e você somos convidados a percorrermos novamente o deserto de nossa vida, deixando todas as escravidões que estavam pesando sobre a nossa vida e sobre a nossa existência, experimentando novamente a mão poderosa do Senhor e agora trilhando o caminho do deserto rumo à terra prometida, que é a Jerusalém do Alto. Não mais a Jerusalém geográfica e histórica, mas agora a Jerusalém do Alto, onde está Cristo, onde está Nossa Senhora e onde também estão os santos. Por isso, para chegar até esta Jerusalém, faz-se necessário que eu e você peregrinemos. Peregrinemos na penumbra da fé, onde o próprio Senhor é o nosso caminho, o nosso companheiro de caminhada e também o nosso ponto de chegada. Eu creio que hoje 2 palavras que são importantes para nós compreendermos essa liturgia é confiar, crer, confiar. Por isso a primeira leitura de hoje do profeta Jeremias, ele já começa dizendo: maldito o homem que coloca a sua confiança e que crê somente nas forças humanas, nas suas potencialidades humanas ou no poder de outro homem. E ele, utilizando uma figura de linguagem, vai dizer: este homem é como aquela planta que nasce no pântano, na sombra, e que nunca vai florir. Nunca vai florir. E quando chega também o verão e que seca tudo, ela também seca, porque o pântano seca. Agora, aqueles que confiam no Senhor, vai dizer, como uma árvore que está plantada à beira de um riacho, e ela está sempre verde e viçosa e é capaz de florir. Mas aquele que é como um cardo, que está no pântano, esse jamais vai florir e jamais vai chamar a atenção também. Quer dizer, às vezes nós também podemos estar na presença do Senhor como homens e mulheres indiferentes. Nem já é que não cremos, é que somos indiferentes.
já não nos sensibilizamos com a presença de Jesus Eucarístico, já não também temos afeição pelas coisas de Deus, pela força da sua palavra, pela força da liturgia. Ficamos indiferentes, ficamos totalmente indiferentes porque colocamos a nossa confiança ou no trabalho que temos, ou no dinheiro que temos e dizemos, não necessitamos do Senhor porque Ele não paga a nossa conta. Não temos tempo para o Senhor, eu que não trabalho para ver, não, porque o Senhor não vai colocar comida na minha mesa. E isso chama-se bezerro de ouro, isso chama-se idolatria, onde eu substituo o Senhor por outra coisa. Quer dizer, eu coloco toda a minha força de confiança e passo a crer também somente nas minhas forças humanas e potencialidades humanas. Já não confio mais na providência do Senhor. Então, é dentro deste espírito que nós podemos agora refletir esta parábola. Jesus não está apresentando um raio-x do céu. Jesus está dizendo uma parábola de dois homens, sobre dois homens, um que se vestia esplendorosamente e que vivia dando banquetes suntuosos todos os dias. E o pecado dele não é ser rico. O pecado dele é ser indiferente. O pecado dele é ser insensível, é estar fechado num universo fictício de abstração, incapaz de se compadecer e incapaz de ser misericordioso e incapaz de perceber as necessidades e as dores do outro. Por outro lado, agora está o outro homem, ele tem até nome, o rico não tem nome, mas esse pobre Lázaro tem nome. E a virtude ou a santidade de Lázaro não é porque ele é pobre. Não é porque ele é pobre, mas é porque ele confia no Senhor, ele espera no Senhor. E aqui está então a sua perfeição, a sua justiça, confiar e crer no Senhor, e ele tem até nome. Morreram os dois, e agora então a realidade humana foi invertida. Se antes o rico insensível, que se vestia suntuosamente e oferecia banquetes também suntuosos, agora vai parar no território da aprovação, porque tudo aquilo que ele plantou, ele está colhendo. Lázaro, porque confiou no Senhor, diz o nosso texto, ele vai parar no seio de Abraão, e o rico será enterrado. Aqui já começa a distinção. O pobre Lázaro vai para o seio de Abraão, conduzido para o seio de Abraão, e o rico opulento e insensível aí enterrado. Na realidade, então, agora na história, na realidade plena da história, o rico se deparou, se acordou e viu Lázaro, que estava caminhando ao lado de Abraão. E ele diz, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e vir colocar na minha língua, porque eu tenho sede. Se antes Lázaro era nojento, se antes Lázaro era repugnante, e ele não queria ver e nem estar na presença de Lázaro, agora ele anseia. E Abraão vai dizer, filho, você recebeu as consolações e Lázaro não. Agora, cada um está colhendo aquilo que plantou. Depois há um espaço tão grande, um distanciamento tão grande, uma ruptura tão grande que eu não posso passar aí e nem vocês passarem até onde nós estamos. Então agora o rico cai em si e vai dizer, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na minha casa. Faça Lázaro ir até lá para preveni-lo, para eles não virem parar aqui. E Abraão vai recordar, mas eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O próprio rico reconhece a incapacidade de crer e de confiar da sua casa, dos seus familiares. Não, pai Abraão. Manda Lázaro até lá, porque quem sabe, com o morto que volta ali e ressuscita, eles creem. E Abraão vai dizer, não. Se eles não acreditam em Moisés e nem nos profetas, eles não vão crer e nem esperar e nem confiar, nem mesmo em um morto que ressuscite. Eu e você podemos cair nesse temperamento aí de fechamento tão grande, nessa possibilidade de fechamento de coração tão grande, que nós não conseguimos mais sentir as coisas de Deus. Mesmo estando na missa, mesmo lendo os textos bíblicos, podemos ficar insensíveis, com os corações insensíveis. Um grande fraterno abraço para todos, até amanhã se Deus quiser. Ó alto e glorioso Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Até amanhã se Deus quiser, paz e bem.